Gente, boa noite. Vamos lá naquele ritual para chamar o nosso convidado de hoje, que vocês já sabem quem é. Dentista da Simo, Dr. Pablo Osório, está entrando aqui. Eu acho que eu mandei o convite na mesma hora que ele mandou para mim. Apareceu uma bolinha aqui que eu estou aguardando. Acho que agora foi. Oi, boa noite, Boa noite. doutora Deise. Prazer. Dr. Osório. Eliane, boa noite. Deixa eu botar até um cronômetro aqui, mas não tem problema não. A gente vai olhando pro relógio. Gente, Agradecer. boa noite. Zé, vou fazer as honras da casa. Pode deixar. Deixa eu ver isso aqui para não ficar me cortando. Eu tenho que ficar de olho no celular que a bateria está quase acabando, mas vamos lá. Para apresentar, não preciso de óculos, né? Eu preciso de óculos só para ler, quando as pessoas começam a fazer alguns comentários que eu não consigo enxergar de perto, tá, gente? Então, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Algumas pessoas, se falarem, se fizerem perguntas e eu não enxergar, vocês repitam a pergunta, por favor. Eu sou Deise Gomes, sou fisioterapeuta da Fisioshape. Para quem não me conhece aí, quem é seguidor do Dr. Pablo. E nós temos uma parceria com vários profissionais. E nós temos uma parceria bem antiga com a Clínica Simo, Clínica de Odontologia. E hoje o Dr. Pablo vai falar para a gente aqui sobre clareamento e ele vai se apresentar também, que é para facilitar o meu marketing depois na edição do vídeo, colocar as letrinhas embaixo. Fala primeiro quantos anos tem essa parceria. Olha, você quer que eu fale coisa de anos? Denunciar a idade, né? 2007, não é isso? Desde 2007, gente. A clínica Entendeu? existe desde 2005. Esse ano a clínica completa 15 anos, a Clínica Simo. E a nossa parceria é antiga, né? Antiga. Se contas é aquilo que eu falei, vai denunciar a nossa idade, né? Então é perigoso. Eu não faço nem conta, eu falo agora só o ano que as pessoas fazem as contas, porque para mim 2007 foi ontem. Foi ontem, né? realmente. Eu me formei em 2006 e logo depois que eu me formei a gente começou essa parceria, começamos a trabalhar juntos e eu falo que a gente não se larga. Então, de vez em quando vocês me veem, a Clínica Simo fica lá no Colubandê, então a maioria dos meus pacientes já conhecem. Então, vocês de vez em quando, agora Somos não, né? vizinhos, Pela né? quarentena, bem vizinhos, bem pertinho. Tem nem um quarteirão, né? Não dá nem um quarteirão. Não. E aí, de vez em quando, vocês me veem lá. lá. Parceria, o convite, só você mesmo para conseguir que eu faça eu faça essa live. Exatamente. Eu que sou Vocês tímido prestem demais, não é fácil. Mas se é para passar informação útil, né, e de verdadeira, responsável, a gente está junto. É isso aí. Falo sempre para os meus pacientes que todo profissional a gente precisa ter muito cuidado quando a gente escolhe. E aí eu digo que principalmente o dentista é um profissional que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não vê o trabalho dele, né? Sim. Então você tem que confiar muito quando você senta na cadeira de um dentista e você abre a sua boca para uma pessoa trabalhar. Então eu acho um dos profissionais mais importantes em relação ao cuidado que a pessoa tem que ter para escolher um dentista. Porque um dentista que faz um trabalho ruim, você não vai ver na hora. Você vai ver isso anos depois, né? Então, se apresente aí, doutor Pablo, pra gente. Fala um pouquinho da sua especialidade. Eu sou o Pablo, como eu falei, eu trabalho na Clínica Simo, sou responsável técnico já há um tempo. A clínica existe no Colubandê há 15 anos. E a gente busca sempre estar sempre se atualizando, crescendo, para dar um tratamento de qualidade para os nossos pacientes, né? Então, a gente sempre está buscando crescimento ano a ano, junto com nossos profissionais, junto com nossas indicações. E o objetivo é esse, o bem-estar do paciente, o bem-estar da sua família, tá? E por isso que a gente trabalha arduamente, né?
com esse objetivo. Então, vamos lá, que eu já tenho um monte de pergunta que os pacientes começaram a fazer hoje desde cedo. E Falando sobre o tema da live, o tema de clareamento é um dos assuntos que os pacientes mais têm dúvida, são dos tratamentos carro-chefe da clínica, entendeu? Só que tem que ser feito com bastante responsabilidade e consciência, entendeu? Então, apesar de não ser da minha especialidade direta, né, que isso é na área da estética dental, área de dentística, eu sou especialista em ortodontia, que fica dentro da estética também. A gente lida com a estética diariamente. eu falo que a gente é generalista e tem nossa especialidade, né? Então a gente atende bastante coisa fora da nossa especialidade também, porque eu falo que eu sou especialista em dermatofuncional. Eu Sim. atendo fisioterapia clínica, atendo fisioterapia neurológica, porque eu não consigo ficar só fazendo dermato. A Não, gente gosta muito da nossa profissão, né? Então a gente quer fazer e uma e a área, gente é feliz. e uma área linkada à outra, entendeu? Não adianta a gente fazer estética sem olhar a função, né? A mastigação correta. Então, uma área é linkada à outra. Eu sou, como ortodontista, a gente busca uma oclusão estável, a gente busca uma melhor mastigação com objetivo funcional e associado ao final do tratamento, a gente inicia um tratamento estético, né? Como o clareamento. A maioria dos pacientes terminam a ortodontia tendo desejo de É fazer o verdade. clareamento. É um casamento aí, né? No Sim, final sim. da horta é o ritual aí, Isso aí. o clareamento. Todo mundo faz. Não tinha pensado nisso mesmo não, mas é verdade. Eu usei aparelho, né? E depois vocês vão saber aí que o Dr. Pablo vai discutir meu caso clínico. Pois é, pois é. Já autorizou, né, a discutir seu caso clínico. Já autorizei a abrir meu prontuário. É. Vamos lá, pode começar. Veio algumas perguntas? Eu já posso começar com a pergunta que me fizeram antes de. Não sei se você quer falar alguma coisa de clareamento ou se já quer começar as perguntas, a gente vai misturando aí. Se é Você que possível. manda, vai. Você que manda, pode ir. Eu achei engraçado, mas eu vou perguntar, gente, porque pode ser alguma coisa que todo mundo pergunte. São duas coisas, na verdade, que as pessoas perguntam se clareia mesmo o dente. É carvão. Eu não sei de onde veio essa ideia, não sei se da época dos escravos, pode ser que as pessoas escovavam o dente com carvão, não faço ideia de onde Vamos, veio isso. E vamos deixar. bicarbonato de sódio. Essa é a pergunta mais comum, assim, hoje em dia. Vamos deixar ela para responder no final? Bora. Vamos deixar. Eu tô curiosa aqui, gente, igual vocês, que eu também não sei. O processo Já me perguntaram se pode fazer clareamento com implante. Alguém perguntou aqui. Se quem tem implante pode fazer clareamento. Não, porque o implante já é uma prótese, né? O implante não é o seu dente verdadeiro rígido, né? É um pino, um implante é um pino, onde a gente adapta a prótese sobre o implante. Então ele já é de cerâmica, principalmente. O material mais comum sobre o implante é a cerâmica. Então ele já é uma prótese. Então não tem como a gente clarear essa prótese já instalada na boca, não. Entendeu? O clareamento ele tem que ser feito num dente saudável. Pode ser o início do assunto, pode ser dessa forma. Ele só é feito num dente saudável, ele funciona melhor no dente orgânico, no dente vivo, entendeu? Não é que a gente não possa clarear um dente necrosado, já morto. Que muitos dos dentes necrosados, eles são mais escurecidos, é comum isso. Às vezes o paciente recebe um trauma, né? O dente escurece depois de um tempo. Então a gente consegue fazer um clareamento interno nesse dente escurecido por trauma. Ah, isso aí eu não sabia. Uma outra causa é um dente com canal. Então, uma outra causa é o dente com canal tratado. Então, às vezes acontece também do dente, depois de se tratar o canal, escurecer. Então, a gente consegue colocar um produto no interior do dente e clarear esse dente. Entendeu? Mas tem que Então, ser o clareamento dente. não é só. Entendi. Te cortei aqui. Pode Sim. finalizar. Então, dessa forma, a gente clareia um dente vivo e um dente necrosado, dente morto. Só que ele tem maior potencial de clareamento quando ele é vivo, entendeu? Entendi.
Então, o clareamento, eu achei que o clareamento era só de fora para dentro. Então, ele também pode ser de dentro para fora, né? O que você está falando aí, de um canal, alguma coisa. É bem legal esclarecer isso, porque às vezes as pessoas fizeram algum tratamento, né? E aí fizeram um canal, de repente o dente escureceu. E nem todo mundo sabe que dá para clarear um dente assim. Né? Não É sabia mais mesmo. difícil o clareamento, confesso. O prognóstico Entendi. não é tão bom, não. É mais Não difícil, deve ficar tão. só que O dá para... resultado não deve ficar, né? Não Ah, entendi. mas um bicarbonato, segura aí. Não, alguém perguntando aqui bicarbonato. Olha, já fiz essas duas perguntas, o doutor Pá falou que vai ficar pro final, que são o carro-chefe aí do clareamento. O A Rômulo tá resposta é perguntando. parecida, eu já ouvi, já li a pergunta. Ah. E aí o que eu tava falando é que o clareamento não deve ficar, o resultado não deve ficar tão bom, né? De um dente que você tá falando, de canal, por Sim, exemplo, é isso que eu que tá falei. escurecido. Deve ser tão, o resultado não deve ser tão legal. Agora, alimentação, a influência genética, isso influencia também no resultado ou na sua prática clínica? O que que você observa em relação a isso? Por exemplo, você ter o hábito de se alimentar de muitos alimentos com corantes diariamente, isso faz com que o dente se escureça, entendeu? É o pigmento, é a mancha extrínseca que a gente fala, é a mancha superficial. Então, o café, o vinho, o ketchup, o refrigerante, tudo isso faz o dente Meu manchar Deus. com mais facilidade. Mas assim, eu não sou radical a ponto de proibir. Impossível você viver sem corante. É Com só. essa lista que você deu aí, já Tem, fiquei nervosa. então, assim, você pode se alimentar normalmente, mas tem alguns segredos. Você, assim, bebe uma água depois, você vai beber um refrigerante, por exemplo, ou então um café. Você bebe uma água depois de ingerir o café, aí já dá aquela limpeza inicial no dente, depois você escova o dente. Isso já protege contra essas manchas, esses corantes que Hum, tem nos produtos nos alimentos com corante, né? legal. Então, anota a dica aí, gente. Bebe, alguém perguntou aqui, chamate, suco Suco de de uva, uva, chá, tudo isso tem uva corante. integral, né? Esse É, suquinho de uva integral aí que persegue a gente, que as nutris super indicam. E a gente tem que ter tudo isso tem cuidado. corante. Eu falo que a vida é feita de equilíbrio, né? Então você Com melhora um certeza. lado e vai vigiando o outro. Não é ficar sem tomar suco. Mas a dica que você deu de Impossível. beber água antes e depois de a gente tomar as bebidas com corante, como É é? depois. Depois, tá. Beber água, Anotado aqui beber já. água, beber água depois vai fazer aquela limpeza, né, inicial na boca que recebeu aquele corante, entendeu? Uhum. Então, bebe o corante, utiliza o corante, bebe uma água e faz aquela limpeza inicial. Depois você escova o dente. Você remove Legal. aquela mancha inicial sobre o dente e evita que aquilo fique acumulado e acabe causando outros problemas, né? Uhum. Agora, você acha que se a gente só lavar a boca com água e fizer aquele bochecho assim, já ajuda alguma coisa? Eu tô trazendo um pouco para a realidade, porque eu tô aqui, gente, planejando já a minha saída da quarentena. Não sei vocês, O porque ideal, não, estamos todos trancados em casa. Mas o assim que a ideal é gente puder sair, às vezes você vai na rua e toma um refrigerante, né? Ideal de o escovar. ideal é escovar o dente. O ideal é escovar, porque a Não pasta gasta, não, já é gente, escovar o dente? a pasta é abrasiva, eu sei disso. Não sei. E a pasta sendo abrasiva acaba desgastando ao longo da vida, né? O dente vai envelhecendo, vai sendo escovado, acaba desgastando o dente. Mas assim, Isso aí, Rômulo. pastas de dente, eles têm uma abrasão mínima comparado a outros Uhum. materiais, outras substâncias, entendeu? Agora, a A, gente, por exemplo, o se eu tiver Romulo na. falou O da Rômulo, o Rômulo falou isso, eu ouvi isso já também. bebida Tomar com com canudo. canudo. Já evita. O produto, o líquido, não fica direto em contato com o dente, né? Já ajuda. Uhum, entendi. Então a gente vai tentando fazer o que a gente pode para poder amenizar, né? É. Claro que nenhuma coisa. Isso tudo é para evitar o escurecimento do dente ao longo da vida. Mas uma coisa que é É sempre isso. bom entender é o seguinte:
existe um envelhecimento natural do dente, assim como da pele, né? A nossa pele Gente, se até o envelhece. dente envelhece, tô chocada. O dente envelhece e acaba se escurecendo um pouco mais ao longo da vida. Isso é comum. Na verdade, assim, o trauma constante sobre o dente, aquela dentina terciária, que o dente tem camadas, né? Esmalte, dentina e polpa. O acúmulo de dentina terciária ao longo da vida faz com que o dente se escureça. E os próprios hábitos dos pacientes, entendeu? Então, assim, o dente de idoso, você vê que é um dente mais acinzentado, mais amarronzado. Isso é comum, não tem como fugir. E é um dente mais difícil de clarear. Entendeu? É um dente mais difícil de clarear também. O dente do idoso, comparado a um dente jovem. Então, assim, se puder fazer alguns hábitos para evitar esse envelhecimento do dente ao longo da vida, melhor. Mas a gente não pode fugir, né, disso. Entendi. Tânia perguntou se tem alguma pasta de dente que você indica que seja menos abrasiva, mais natural. Tem alguma que você costuma indicar para... Travou aqui um pouquinho. Assim, Voltou. então, existem as pastas profissionais que a gente usa no consultório já tem um poder abrasivo maior. Por isso que é profissional e não pode ser vendido para não dentista. E as pastas que a gente que tem no mercado hoje, que são reguladas pela Anvisa, são os que a gente vê. É que eu não quero citar nomes de marca, mas Depois eu acho que a gente pode postar no story, né, para sim, os sim. pacientes. Mas Depois a gente posta para vocês, gente. as marcas mais comuns aí têm um potencial abrasivo um pouco menor, né? E pode ser usada, deve ser usada diariamente. O que eu ia perguntar aqui eu não sei se isso influencia na abrasão. Quando a gente escova o dente com algumas pastas, a gente sente muito forte aquele efeito refrescante, aquela ardência em algumas pastas. Em outras, nem tanto. Essa queimação tem alguma coisa a ver com o potencial abrasivo da pasta de dente? Essa queimação que a Não, gente sente? muito. Essa queimação é mais para assim, puro marketing, né? O paciente, ele acha que por arder mais, ele acha que pode estar limpando melhor o dente. Mas Isso aí. a limpeza mais eficaz do dente para remover as manchas, para remover as placas bacterianas, o tártaro, tudo isso, é escova. É escova. Basicamente é uma escova macia, pouca quantidade de pasta, Legal, entendeu? pode falar da escova aí. A gente às Escova vezes macia. se complica de tanta escova que a gente tem para comprar. Então, o ideal para uma melhor escovação é uma escova macia e uma pasta boa, que tenha flúor, tá? Em pouca quantidade. A mecânica da escovação, o ato mecânico de escovar, que vai remover essas manchas e essas placas, entendeu? O principal é a escova, uma boa escova, macia Vamos e falar do pequena, onde a carvão gente aí, consegue. gente. Tá bombando de gente perguntando do carvão. Tem que falar. A gente já vai falar do Vamos falar carvão do já carvão. já. Sim. Já perguntaram do carvão, todo mundo perguntando do carvão desesperadamente. Eu já vi até pasta de dente que dá com essa propaganda de carvão, que tem coisa de carvão, né? Tem. A partir de que idade, a Paula perguntou aqui fora do carvão, a partir de que idade pode fazer o clareamento? Em quantos anos mais? Então, a gente recomenda somente adulto, tá? Fazer clareamento, o clareamento profissional, tá? Que é o clareamento. Depois eu vou entrar em detalhes ainda, se der tempo, a gente vai tipos de clareamento. Mas a gente considera uma. Por quê? O dente da criança é um dente mais sensível, onde a polpa é a mais volumosa. A polpa é a irrigação do dente, onde dá a sensibilidade ao dente. Então a criança tem uma polpa maior, uma dentina um pouco menor e uma camada de esmalte. Então, se a gente colocar um produto, né, sobre esse dente, que é abrasivo, é o nosso produto que a gente usa para fazer clareamento profissional, é um produto também abrasivo, essa criança vai sentir muito, né? E o dente não suporta tanta carga, entendeu? Então, não é indicado uma criança fazer clareamento, somente o adulto.
Então, adulto seria o quê? A partir de uns 18 anos, você acha que já Por aí, dá? eu Tipo, recomendo com 18 anos. Eu uhum. recomendo com 18 anos, sim. Eu não me sinto seguro, assim. Eu, como profissional, me sinto seguro em fazer. Existem estudos com 16, 17 Adolescente. anos. Só que, Também não gosto de fazer coisa em você adolescente, tem que porque tem avaliar cada cada coisa. caso individualmente, entendeu? É. Alguém perguntou a Eunice, quando a pessoa tem a cor amarelada do dente, dá para fazer o clareamento ter um efeito satisfatório? Então, dá. Como eu falei, cada caso precisa ser avaliado, entendeu? Eu não É, tem gosto que assim ver, né? eu não gosto de ter um protocolo definido para clareamento. Por quê? Uhum. As causas do escurecimento de dente são variadas, então a gente tem que descobrir a causa para aplicar o produto com uma concentração X e clarear aquele dente. Tem pessoas com dente mais amarelado, que é a dentina que oferece essa cor no dente, ela é mais amarelada, então transparece Da própria mais. pessoa. Oi? Isso natural da própria pessoa. Isso, tem dentes mais escuros mesmo. E então a gente consegue clarear. Consegue. Uhum. Mas tem que ser avaliado, né? Alguém perguntou aqui, a Paula. A Paula perguntou sobre a filha dela que tem 17 anos e tomou muito antibiótico que fez escurecer o dente. Se ela pode fazer clareamento. Eu já ouvi falar isso também, de uso de antibiótico que escurece o dente. Será que hoje em dia ainda tem isso? Tem. Essa dúvida, essa pergunta é importante, sim. O antibiótico, quando ele é ingerido na infância, onde a criança está em formação dentária, então esse antibiótico, em contato com a estrutura de dente que está se formando, então pode causar danos ao dente, ao esmalte, à dentina. Então, o dente permanente nasce manchado. O antibiótico que mais Entendi. causa o problema de manchamento é a tetraciclina, entendeu? Tomada na Ah, que bomba. infância. Então o dente fica escurecido, é uma mancha intrínseca que a gente fala. Então, esse clareamento é mais difícil, tá? Alguns casos, nem o clareamento resolve. A gente tem que aplicar uma faceta, que é uma lente, sobre aquele dente escurecido. Isso se existir um incômodo muito grande do paciente, entendeu? A gente coloca uma Entendi. faceta que já é diferente do procedimento de clareamento, né? A gente coloca uma prótese, ou de resina ou de cerâmica, sobre o dente. Aí forma uma capa em cima do dente, aí disfarça aquela mancha da tetraciclina ou qualquer outra mancha, qualquer escurecimento. Alguém falou da cefalexina aí também. É. Priscila. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu puxar essas perguntas aqui para a gente entrar no que você queria detalhar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que nós respondemos. Gente, se a gente não tiver Respondemos as respondido, perguntas. Só vocês... falta a pergunta do carvão ainda, que vai ser no final. Carvão. Fala logo do carvão, então, Pablo. Vamos lá. Então, vamos lá. O carvão, ele é totalmente abrasivo e corrosivo, tá? Ei, E aqui no Brasil, não existe liberação nenhuma da Anvisa ainda, nem do nosso conselho, para usar o carvão como um clareamento da estrutura dental. O que acontece com um produto à base de carvão? Pode ser, eu já vi pasta, já vi pó, já vi gel vendido. O que acontece? Essa abrasão causa um desgaste no esmalte do dente. E qualquer outra mancha extrínseca que a gente fala, por hábito de café, vinho, por alguma placa bacteriana, então aquele carvão ativado, que é totalmente abrasivo, ele consegue remover superficialmente essas manchas. Só que ao mesmo tempo, ele causa um desgaste no esmalte. Então, assim, até ocorre um branqueamento inicial do dente, tá? uhum. Só que, assim, não clareia a estrutura do dente, tá? É um disfarce. É como Disfarça se o estivesse dente. raspando o dente. Esfoliando mesmo, entendeu? É igual o Entendi. bicarbonato de sódio. O bicarbonato Uhum. de sódio é um produto que a gente também aplica profissionalmente no consultório para fazer limpeza. Só que assim, é uma aplicação rápida e naquele momento somente.
Então, assim, a gente usar diariamente o bicarbonato de sódio, o carvão ativado, vai causar Vai ficar sem danos. dente, né? Fora, assim, a sensibilidade e a dor que o paciente vai sentir, porque o esmalte está exposto, o esmalte está desgastado, né? Então, assim, eu Entendi. não indico o carvão ativado. Não se indica. Eu nem na literatura não se indica. Nenhum dentista. É. A gente, é isso que eu ia falar para vocês, gente. A gente sempre da Physioshape, da Clínica Simo, sempre que a gente tem parceria com profissionais, são profissionais que trabalham com a nossa mesma linha de pensamento. Então, tudo que a gente traz de tratamento para vocês são tratamentos que são autorizados Sim, pelos órgãos de vigilância sanitária nosso. Sempre. Pode ser que vocês ouçam falar de algum tipo de tratamento, de repente, que outras pessoas estão fazendo, e aí vocês questionarem que a gente não está fazendo esse tipo de coisa. São coisas que não têm embasamento teórico, não têm embasamento científico e não é autorizado. Então, é uma curiosidade que todo mundo tem dessa coisa do carvão e eu também não tinha noção. E alguma coisa que o Dr. Pablo esclareceu, que profissional, o dentista utiliza o bicarbonato de sódio, só que quanto e quanto tempo é indicado para a gente fazer uma limpeza, doutor Pablo, com os então, materiais de vocês, profissionais, para vocês terem noção que ele falou. Não é para a gente fazer isso todo dia. Não é todo dia que você vai no dentista fazer uma limpeza. Eu acho que se a gente sim, fizer isso, vai ficar sem. não. A melhor limpeza é a limpeza diária, né? É no dia a dia, a gente com a nossa escova, a nossa pasta, fio dental, bochecho, é o melhor tipo de limpeza. A limpeza profissional é um pouco mais. A gente usa outros materiais, né, mais abrasivos, a gente consegue limpar em regiões onde o paciente não alcança. Então, de praxe, a gente recomenda de 6 em 6 meses. Tem casos onde o paciente acumula mais tártaro, né? Onde a Vamos limpeza falar desse. a gente reduz de 4 em 4 meses, entendeu? Mas varia de cada paciente para paciente. A Pri, que tá escrito Rômulo aí, mas ela já se identificou que é Priscila. Ela disse, sou eu, Priscila. E tá aí no Instagram do Rômulo. Mas ela perguntou sobre Sim, pastas, que tem pasta de dente que tem bicarbonato. Eu falei também de pasta de carvão, que você falou que não está autorizado, mas existe alguns lugares que você vê, eu já vi. E o bicarbonato entra na mesma linha do carvão ou tem alguma concentração mínima de bicarbonato que é autorizado para ter na pasta de dente? Como é isso? Um assim, pouquinho. a gente usa. Então, existem pastas com bicarbonato, sim. Só que a concentração Uhum, permitida, né, para uso entendi. diário é mínimo. Uhum, Sempre é uma concentração mínima, tá? uhum. Não Mas é existe. pegar um pozinho lá Não, e não, escovar o dente, né, minha gente? não é indicado. Ah, O tá. Felipe perguntou, clareamento mesmo em consultórios deixa os dentes mais sensíveis ao longo do tempo? Geralmente, o clareamento, ele deixa o dente sensível é, logo em seguida, entendeu? Porque a gente usa um produto com concentração um pouco mais forte, né? Onde a gente coloca diretamente sobre o dente. E naquele período que o paciente está tratando, o dente fica mais sensível porque os túbulos da dentina elas ficam abertas, elas ficam expostas, esses túbulos. Então o dente fica mais exposto e mais sensível. Então é por pouco tempo, geralmente. Tá? Não é comum que Tá. essa Isso sensibilidade. fecha depois? Com o tempo, esse túbulo começa a voltar à normalidade, não tem tanta exposição, né? Então aquilo começa a se fechar e a sensibilidade diminui. Eu achei que fosse um desgaste do dente e que ele ficasse branco por isso e o dente ficasse sensível para sempre. Então, não, né? Não, É não, como não. se voltasse E à fisiologia normal depois do dente. a questão da sensibilidade a gente consegue evitar de algumas maneiras. Assim, previamente ao clareamento, um dos protocolos é a gente aplicar flúor, produtos à base de flúor, que é o fluoreto de potássio ou de sódio, para proteger aquele dente frente à agressão que ele vai suportar, entendeu? Então a gente Nossa. aplica esse dessensibilizante, tá? Para proteger aquele dente antes do clareamento. Então, é como Ou, se fosse um pré-tratamento, então, né? Tem sim, todo um protocolo de clareamento, não é só chegar assim, quero clarear meu dente. Vocês estão vendo aí, né, gente? Vocês estão é, aprendendo junto comigo, né? e durante aquele tratamento, tá? Deixa eu, isso
a Aline perguntou lá atrás, ela perguntou 2 vezes, quais são os tipos de clareamento, tá? É isso aí. Isso é importante falar. Existem basicamente 3 tipos de clareamento. O clareamento caseiro, o clareamento de consultório e o clareamento associado, onde a gente associa o caseiro e o consultório, tá? O clareamento caseiro, a gente usa um produto com menor poder de oxidação, que é o peróxido de carbamida. Ele é um produto, é um gel mais espesso, onde a gente aplica, a gente dá uma placa para o paciente, para ele dormir, tá? Uma placa de silicone, onde ele coloca aquele produto na placa e geralmente dorme de 4 a 6 horas por dia, por 15 dias em média. Aí aquele dente, ou toda a boca, toda a arcada, vai ser clareada naquele período. Esse é o clareamento caseiro, que é um clareamento, vamos dizer, um pouco mais cauteloso, responsável. O paciente sente menos sensibilidade com esse tipo de clareamento. Foi esse que eu fiz, tá? né? Já pode falar, pode abrir meu prontuário. Foi esse Foi que que eu você fiz, fez, né? Foi. Esse. E existe o clareamento de consultório, que a gente usa o peróxido de hidrogênio, que ele tem o maior poder de clareamento, ele é um pouco mais forte, esse produto. Então, a gente aplica ele diretamente sobre o dente no consultório. A duração da consulta, em média, é 1h30, tá? E o paciente ele vai ao consultório por 3 vezes ou 4 consultas semanais. O produto, por ser mais potente, o dente recebe uma carga maior, né? De trauma, vamos dizer assim. Então, o paciente sente mais sensibilidade ao clareamento de consultório, tá? Porém, o clareamento é mais rápido, é de imediato. Entendi. Alguém perguntou, é de imediato. Alguém perguntou aí se já vê na primeira sessão. Já vê. Já vê na primeira Deixa eu ver sessão. Um resultado eficaz, geralmente, é depois de 3 Paula. sessões. Viu, Depois Paulo? de Ele te 3 respondeu aí. Depois de 3 De sessões, a quanto gente em quanto tempo? Depois de 3 sessões. E essas sessões são em intervalo de quanto tempo, mais ou menos? Só para a gente uma ter uma semana. ideia de quanto. Uma semana? Ah, então em Alguma um mês assim você já vê você já faz o tratamento, né? Não é um tratamento longo. já. Em um... Clareamento de consultório. E o protocolo mais utilizado lá na clínica, inclusive, é o protocolo associado, onde a gente associa o caseiro com o consultório, tá? Onde o dente, ele tem uma resposta melhor ao clareamento. O dente fica mais branco, né? Porque a gente está associando as duas técnicas, tá? Mas assim, aquilo que eu falei, cada caso tem que ser avaliado individualmente, né? gente. Quando A eu gente falo, tá falando. apesar de ser um procedimento estético, a Uhum. gente não pode deixar de olhar a questão da saúde bucal do paciente, entendeu? A questão funcional, tudo isso. Nem todo paciente tem o perfil de fazer clareamento. Por quê? Às vezes você chega na clínica com o dente cariado, com uma inflamação na gengiva, que a gengiva está sangrando. Então você não pode colocar um produto na boca desse paciente que tem esse potencial de danificar mais esse dente que já está comprometido, entendeu? Essa gengiva que já está comprometida. Então, assim, a dica que eu dou, acho que a melhor mensagem nessa live é o seguinte: a gente fazer a prevenção, escovar diariamente o dente, ir ao dentista de 6 em 6 meses, cuidar dessa saúde bucal, para a gente conseguir tratar o clareamento, a estética, num ambiente mais seguro, entendeu? Uhum. Eu falo sempre em relação ao corpo, né? A gente trabalhando com estética, tem uma frase que os professores e a gente fala muito, que é estética é para quem tem saúde. Então, primeiro a gente trata a sua saúde para ver se você suporta os tratamentos estéticos, porque como o Dr. Pablo deu exemplo aqui, não tem como você fazer um tratamento estético, um clareamento, por exemplo, em um dente que está doente, né? Digamos assim, Sim, precisando não é de recomendado. tratamento. E aí é um tipo de trabalho que a gente não concorda. Não é a nossa linha de trabalho fazer um negócio desse. Agora, alguém perguntou aí de quanto em quanto tempo pode fazer clareamento e se tem número de sessões
Se tem máximo de sessões? Como seria isso aí, de número de sessões de clareamento? Tem algum máximo? Então, o tratamento, né, do clareamento, é aquilo que eu falei. Quando é no consultório, geralmente dura 3 semanas a um mês. O caseiro dura 15 dias. Só que o ideal é dar um intervalo de 1 ano a 2 anos para fazer um novo clareamento. Entendeu? A gente tenta manter naquele primeiro ano, naquele segundo ano, o dente claro. O paciente, a gente orienta que não utilize alimentos com corantes para manter aquele dente claro por um tempo maior, né? E Aí já evitar. entra todas aquelas dicas que a gente deu no início, né? Que você já falou, até o canudo, escovar depois, a água, para Para manter, né? evitar. Porque para evitar essa exposição. É o seguinte, o tratamento, o clareamento é estético, porém, o dente é agredido, porque a gente coloca um produto de alta concentração, entendeu? Sobre aquele dente. O dente é protegido pelo esmalte, a gente sabe disso. Depois vem a dentina, só que a dentina sofre com essa aplicação desse produto que a gente está colocando, entendeu? Sobre o dente vivo. Então, a gente evita tanta exposição, tanta agressão a esse dente, entendeu? Num curto espaço de tempo. Fronza, boa noite. Tem a Fronza dando boa noite aqui, a Giza dando Boa noite. parabéns. A Priscila, clareamento caseiro. A Priscila falou aqui que fez clareamento caseiro e deu super certo. E aí a gente vai dar. Muito bom. Quer dar uma pausa para você falar de. O clareamento caseiro foi o que eu fiz. Eu acho que deve ter uns 4 anos que eu fiz isso. Eu tava. Caseiro? Eu acho que eu tava. Deve ser. Eu acho que deve ter uns 4 anos. Eu acho que eu tava na UERJ fazendo mestrado nessa época. Foi isso mesmo. Acho que eu terminei em 2015. Quando o paciente já tem um dente mais claro, que é manter aquele clareamento, o ideal é manter com caseiro de fato, entendeu? Se o paciente se deu bem, se identificou, mantém com clareamento caseiro, porque ele é menos agressivo, né? A Priscila falou aqui que fez só o caseiro. Fez só o caseiro. Essa questão da agressão que eu falo depende muito da concentração do produto. Eu falei dos 2 produtos mais usados, que é o peróxido de carbamida e de hidrogênio. Mas, assim, a carbamida pode ser totalmente agressiva se for usada em altas concentrações, né? O hidrogênio, mesma coisa. Então, assim, depende muito da concentração. Quando eu falo em agressão, é muito da forma que é apresentada comercialmente, tá? Por isso que qualquer produto que não é, voltando a falar, que não é fiscalizado, que não tem, que vende pela internet, sem controle. Essas Então, misturinhas aí mágicas, né? Não pode confiar, não. Tem misturinha. E ia falar um negócio aqui, me fugiu a memória. Mas eu abri só um parênteses que a gente estava conversando sobre estética, e aí a gente viu aqui vários casos de clareamento que, na minha opinião, não seriam casos estéticos, né? Assim, é um estético para resolver uma clínica, que é o caso do uso de antibióticos, né? Que a gente já foi falado aqui, o caso de traumas que você falou, que dá para resolver. O meu caso, que eu faço tratamento com o doutor Pablo, já, né? Eu tenho, pode falar aí, doutor, o meu caso, que eu vou ver nas perguntas aqui. Então, a doutora Daisy, ela tem umas manchas extrínsecas no dente, né? Que são manchas a nível superficial do dente, tá? Essas manchas são formadas com uma certa regularidade. Muitas. Então, a gente precisa controlar isso fazendo... o controle, você sabe que não é difícil, né? Assim, o controle é feito com uma limpeza profissional, né? Basicamente, com a remoção de placa bacteriana, dessas manchas, numa limpeza profissional mesmo de consultório, com ultrassom e tudo mais. E a gente aplica, nem sempre, esse produto, um peróxido de carbamida, que é um produto de clareamento caseiro, entendeu? Basicamente isso. Mas as manchas, muitas manchas são removidas somente na limpeza bucal, entendeu? Aquela mancha superficial pode ser removida sim. Que é o branqueamento no dente, que é o que esses produtos que são ilegais vendidos, como a parte da base de carvão,
remove, Carvão. a nível superficial mesmo. Então, super resolve outros problemas. Porque às vezes, quando eu falo que quando a gente fala, às vezes, esse nome estética, as pessoas ligam a coisas que não são importantes. E não é bem assim, né? Hoje a gente sabe que os tratamentos estéticos ele tem uma relevância muito grande na vida das Sim, pessoas, em relação à saúde mental, autoestima. Isso aumenta o seu poder de solução até de problemas na sua vida particular, problemas na sua vida profissional. Você se torna um ser humano, é como se você melhorasse a sua potência como ser humano, como sim. pessoa, é como se você fosse uma versão melhor de você mesmo. Então, estética não é bobeira, igual as pessoas achavam muito. A Priscila perguntou aí uma coisa legal também, já vou, a Fronza fez uma pergunta aqui, mas eu vou responder a Priscila já, a gente já te responde sobre o limão se faz mal. E a Priscila perguntou, aí você que sabe a ordem de responder, porque eu acho que entra naquela outra coisa de faceta. A Priscila perguntou que quais são esses tratamentos que os artistas fazem que o dente fica muito branco. E a Fronza perguntou sobre o suco de limão, se faz mal para o dente. A maioria desses tratamentos dos artistas aí, a maioria é que eu percebo que seja, não sei, não posso afirmar porque tem que avaliar cada caso. Mas a maioria coloca faceta nos dentes, né? Que são as lentes de contato, né? Que é um método um pouco mais rápido, mais Ah, agressivo de clarear aquele dente ou mudar a forma daquele dente. Entendeu? É claro que existem indicações, tá? Pode existir indicações sim. Só que as lentes de contato, a gente acaba desgastando uma fina camada do esmalte e coloca aquela faceta, aquela capa de porcelana, geralmente. O entendi. dente perde. Coloca isso no dente na frente e atrás? Não, só na frente. Geralmente, é só na frente mesmo, onde existe o Ah, desgaste. Então, aquele dente deixa de ser um dente rígido, né? E passa a ser um dente com uma prótese, entendeu? Aí tem muitas pessoas novas, jovens, usando esse tipo de lente de contato, fazendo esse tipo de tratamento, onde assim é irreversível, né? O desgaste isso que eu tenho é que perguntar. irreversível. Tem como Então, depois assim, tirar essa lente do então, dente? tem como tirar a lente e trocar por uma outra, entendeu? O dente, ele fica a vida toda desgastado. Então, Ah, a manutenção tem que ser constante e também essa lente não tem uma durabilidade da vida toda, não. Geralmente, a vida útil é uns 20 anos. Ou falando assim, há bastante tempo, mas o mas eu dente, com 20 anos, agora praticamente eu tenho 20, né? Quando eu tiver 40, assim, tem que tem ficar que de ser novo, feito né? com, então, tem que ser feita com muita cautela. Tem indicações, claro que tem, mas tem que ser feito com cautela. Não indico para todos os casos, todos os pacientes, não. Entendi. Então é como se fosse uma capa no dente que você coloca, né? Isso E não aí. tem como você tirar mais essa capa, né? Não tem como. E se você. Só Entendi. E se você tiver. tiver uma cárie, um tratamento, se tiver uma cárie no dente ou tiver que fazer um canal no dente, dá para você fazer o tratamento para manter a saúde do dente com essa lente colada no dente? Então, geralmente essa lente é na parte da frente do dente, é na face vestibular que a gente fala. Então, bem ou mal, o dente fica protegido, né? Na frente. Porém, as laterais, elas ficam mais susceptíveis à cárie, caso o paciente não limpe com fio dental. Então, assim, pode ocorrer infiltração, dependendo da técnica feita. Então, assim, você tem que ter um controle maior, tá? Um controle maior porque os riscos existem. Mas que coisa, gente. Estou cheia de minhoquinha na minha cabeça aqui de dúvida. Pode perguntar. Mas, assim, a lente é um bom assunto para uma outra live. Outra live, né? Outra live. Porque eu sou muito curiosa. Porque eu vejo que as pessoas, eu não sei, né? Eu sou fisioterapeuta, tá, gente? Para quem entrou agora, estou aqui conversando com o dentista e estou tirando minhas dúvidas e junto com vocês aí nas perguntas. É,
Eu vejo, às vezes, as pessoas que ficam com um dente grande. Tem gente que fica com um dente bem grande. Tem como você fazer isso sem desgastar o dente? Eu acho que deve ficar assim, né? Um pouco estranho, com um dente. Ou o dente que é muito claro, que você olha, parece que está maior também. Então, o que acontece? Essa opinião, eu sei que em muitos casos, a gente olha e você fala assim, não, foi um exagero do paciente. Que dente Isso aí. feio, que dente grande, que dente branco. A gente, como profissional, a gente orienta, né? Porém, é uma opinião e uma visão estética de cada um, É. entendeu? Então, assim, a gente orienta a melhor tonalidade de cor para aquele caso, para aquele paciente. Mas, assim, a decisão e a opinião, se o paciente quiser, Vai fazer, né? Eu a gente falo que a pessoa está acaba fazendo. feliz, satisfeita com aquilo. Sim, sim. Mas assim, eu também acho um exagero um dente super claro, minha opinião. Um dente A1, que a gente fala, existe uma escala. Um dente muito branco, eu não acho um dente natural, entendeu? Uhum. Mas é Entendi. Alguém puramente perguntou o seguinte. estética. Isso é estética. É. Cada um tem uma opinião, uma visão, O ponto de vista é muito particular, né? Alguém perguntou se quem é. toma remédio controlado pode fazer clareamento. Não sei Pode se foi a fazer. Paula, mas alguém perguntou. Pode, né? Tem algum problema Pode. de quem é hipertenso pode fazer clareamento? Clareamento normal. Tem nenhuma contraindicação, não. Agora, o suco Tá? de limão tem alguma coisa O que suco de escurece o limão, dente? então, o suco de limão ou qualquer outro ácido, ele por ser ácido, ele agride mais o esmalte do dente, né? Então, assim, Entendi. é bom a gente evitar. Mas, assim, ninguém pega o limão e arrasta no Arrasta no dente. dente. Entendeu? Assim, é diferente. Você tomar um suco de limão, Uhum. você pode tomar. Não pode ser um exagero, né? É aquilo que você falou, a gente falou lá É. no início da live, tem que ter um equilíbrio, entendeu? Mas o suco de limão ou qualquer outro ácido acaba agredindo sim o esmalte do dente. E ninguém vai pegar um suco de limão e vai fazer de enxaguante bucal, né? Ficar Nem esfregando o pode, dente. A né? gente vai engolir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, faceta, o que eu queria perguntar é o seguinte: você falou que às vezes a pessoa coloca um tipo, por exemplo, se a pessoa fez uma escolha, colocou a faceta e achou que ficou de um jeito que não gostou, que quer outra cor, tem como a pessoa trocar de cor e colocar outra? Então, geralmente, durante o procedimento, o tratamento para facetas, existem provas dessa faceta. Antes da gente cimentar Ah, tá. definitivamente, o paciente ele pode se ver com aquela faceta provisória, entendeu? Antes de receber essa colagem. Então, o paciente ele vai se olhar. é, O provisório você pode ir para Tem uma... casa, ficar uma semana com o Ah, provisório, pode ir entendeu? para Que vai cá. ser exatamente com o provisório, durante a fase de confecção. Geralmente, Aham, muitas técnicas fazem, legal, a gente faz dessa forma. A gente usa antes da definitiva, usa a provisória. O paciente entendi. se acostuma com a cor, com o formato do dente. E ele opina se ele está satisfeito ou não. A gente colocando a Uhum. definitiva, ter como Aí, tirar, tem. Só que não é indicado, entendi. nem seria viável retirar essa faceta É, definitiva, não. entendi. Agora, uma pergunta, por exemplo, eu não sei qual é a indicação, né, da colocação de faceta, mas, por exemplo, uma pessoa procurou o consultório para fazer um clareamento, e aí você seguiu esse passo a passo da sua rotina clínica, que é o clareamento caseiro, o clareamento de consultório, e aí o clareamento conjugado, né, o de casa junto com o consultório. E aí chegou no final das contas, a pessoa, ai, não fiquei satisfeita, eu quero um sol. Sol não, que é amarelo, né, gente? A lua que é branca. A lua mais ou menos, né? Tem dia que ela tá meio amarela também. Mas a pessoa quer lá um ring light, né? Quer sorriso branquíssimo. E aí ela fala, ai, eu não fiquei satisfeita, eu tenho como fazer a faceta, então teria como seguir mais ou menos esse passo a passo de um tratamento que não ficou Olha, satisfeito e passando para outro? a gente indica a faceta geralmente para dente muito escurecido, onde
o próprio clareamento não daria um resultado eficiente ou não dá um resultado eficiente, tá? Ou dentes com alteração de forma, né? Onde não é possível colocar o aparelho, o paciente não quer, enfim. O dente está um pouco menor, a gente vai aumentar aquele dente com a faceta ou alterar a cor. Então, assim, geralmente existem duas indicações clássicas, tá? Minha tia Ana tá aí. Tia. Mas, assim, é difícil o paciente não gostar muito assim do resultado do clareamento, não ser como esperado. Porque a gente pode fazer mais sessões. Se for o caso, a gente pode fazer mais sessões. Assim. Um paciente que já iniciou o tratamento com clareamento, ele não gostou daquele resultado final, a gente espera um tempo, faz de novo. É claro que tem que avaliar a vitalidade da polpa, a questão da sensibilidade, entendeu? Mas, geralmente, quando é indicado a faceta ou a lente, é indicado para esses dois casos inicialmente já. Então, já parte direto para a faceta. Já passo direto, entendi. Muito obrigada. Deixa eu ver. Gente, tem mais alguma pergunta? Já queria terminar para não desligarem a gente. Vamos para as considerações finais. Tem alguma coisa mais aí? Temos, eu acho que nós temos temos, eu acho que uns 3 minutos. 3 minutinhos. Quer falar mais alguma coisa? Falar assim que existe o envelhecimento natural do dente. O dente ele se escurece com o tempo, é normal acontecer isso pela deposição. Então, pela deposição da dentina terciária sobre aquele dente, o paciente idoso tem o dente mais acinzentado, o adulto vai amarelando o dente com o tempo, tá? Isso é um procedimento natural. E a gente tem os artifícios do clareamento para poder se beneficiar, né, da estética e clarear aquele dente. Entendeu? Mas assim, o dente vivo, o dente orgânico, o dente de jovem é mais fácil clarear, né? Do que um dente de adulto, de idoso. Não podendo realizar o clareamento da nossa maneira convencional, que eu falei, a gente parte já para um tratamento mais invasivo, que são as facetas e as lentes de contato. Entendeu? Mas, a mesma coisa, muito bem. Mesma coisa. Tá. Não combina muito bem assim um jovem colocar uma faceta. Eu sempre falo que é um dente de jovem, um dente mais vivo, onde o esmalte está íntegro. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ir com cuidado, com cautela, para não... Para o tratamento não ser tão clareamento assim. O modelo do clareamento... Olha, eu até trouxe da clínica... Eu esqueci de mostrar. É bom que veio essa pergunta de novo. Como que é a placa de clareamento? A caseira. A minha não sei onde tá. E vocês conseguem ver. Isso aqui é um plástico, né? Aqui é o acetato, tá? Que em muitos dos casos também pode ser feito com a placa de silicone, que é uma placa mais maleável, tá? Essa placa, ela é adaptada na boca do paciente, tá? Na arcada superior e na inferior, para clarear a boca toda. E dentro dessa tipo placa... uma capinha, assim, né? Uma capinha que encaixa. E dentro dessa placa aqui que é colocado o gel, tá? Pouca quantidade de gel. E o paciente dorme ou ele fica durante 4 a 6 horas com esse gel sendo trabalhado no seu dente, entendeu? Para o dente ser clareado. Então é uma plaquinha parecida com essa daqui, que é o clareamento caseiro. O clareamento de consultório é aquele que a gente aplica o gel diretamente no dente. Entendi. E a placa a pessoa já bota em cima e embaixo junto e dorme lá com ela? Dorme com ela. Assim, o que eu indico para a gente ter até uma comparação? Eu indico a gente fazer o clareamento superior primeiro, por 15 dias, depois faz o inferior. Por que isso? Pode dormir, Paula. Pode dormir. A gente consegue ter uma comparação, entendeu? Do tom que clareou. Entendeu? Entendi. É bom, eu indico fazer separadamente. A gente consegue ver quanto que o dente clareou. A não ser que o paciente queira um tratamento mais rápido, aí a gente sugere colocar a placa junta, superior e inferior junto. Entendi. Pode dormir com essa placa, então, sim. Geralmente pode ser usada de 3 a 4 horas por dia.
Vamos lá, gente. Tem mais alguma pergunta? Eu já vou te agradecer e se tiver alguma pergunta a gente responde. Gente, como eu falei no início da live para vocês, eu falo que todo profissional, né, a gente precisa pensar muito antes de escolher. E eu falo que o profissional que eu tenho mais medo e acho que as pessoas têm que ter mais responsabilidade de escolher é o dentista, porque ninguém entende nada de dentista. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu sou fisioterapeuta e eu trabalho com estética, trabalho com gordura localizada. Se eu faço um tratamento, todo mundo vai ver. Então, se eu resolvi o problema ou se eu não resolvi o problema, é notório. Agora, o dentista não. O dentista está mexendo num lugar escondido. É dentro da sua boca. Então, você ir para um profissional e ele fazer um trabalho que não seja bacana, que não seja responsável, você pode ter problema. Pode ter problema futuro. Então, é muito importante vocês procurarem profissionais que têm responsabilidade com o que eles estão fazendo. E é essa minha super indicação, a Clínica Simo, nossa parceria de muitos anos, desde 2007, como eu disse, mas eu não quero fazer essa conta, porque eu tenho praticamente 20 anos, né? E é isso, muito obrigada a todos vocês. Só voltar uma pergunta, a última pergunta aqui que eu acho que a Sandra perguntou, e se dormir pode engolir o gel sem problema? Então, a gente sugere colocar uma quantidade mínima de gel, tá? Então, não ocorre o risco, assim, não tem grandes riscos da pessoa engolir esse gel, porque o gel só fica concentrado no dente, entendeu? Não é tóxico o gel também. Então, o que acontece? O gel, em excesso, ele promove uma queimadura, que é queimadura química, né? Na gengiva. Então, o paciente ele vai sentir uma ardência naquela gengiva se o gel ficar em excesso e rapidamente tem que tirar, tá? Aí você tira aquele excesso de gel, tira a placa toda, limpa e coloca uma menor quantidade de gel naquela placa. A gente sempre orienta isso nas consultas, entendeu? A gente dá o clareamento caseiro, a gente dá o gel para o paciente na concentração indicada, sugerida para cada paciente, e a gente orienta tudo isso na consulta, tá? Nada substitui a consulta. É até bom a gente falar isso aqui. Tudo que a gente está passando aqui, a gente está dando muitos protocolos, muitas dicas, mas nada substitui a consulta. Nada substitui a consulta presencial. Cada caso é um caso. Cada paciente tem um clareamento que pode ser feito. Tem pacientes com indicações, outros não. Então, nada substitui aquela primeira consulta, tá? Eu falo que o clareamento é caseiro, né? Que o doutor Fábio explicou, mas não é para a pessoa sair comprando as coisas, começar a botar em casa e ler o manual, não, gente. É caseiro, mas não. Orientado profissional. Então, é um tratamento que é profissional, mas você vai fazer em casa. Mas você não está abandonado também, não. O dentista está aí junto com você. Temos 20 segundos. Tanto que esses produtos, eles não podem ser vendidos, o paciente não pode comprar, só pode ser vendido sob prescrição. Então, somente o dentista pode comprar, tá? Os produtos de clareamento.